Shalom a todos. Vamos analisar alguns aspectos do capítulo 16 de Lucas e as suas aparentes contradições. Afinal, a lei, Torá, e os profetas, Nevim, ainda estão em vigor? Ou teriam sido abolidos? No texto do Evangelho atribuído a Lucas, a partir do versículo 16, uma frase bastante conhecida e utilizada por muitos como sendo uma afirmação do Rabi Yeshua de que a lei, Torá, e os profetas, Nevim, tiveram sua validade até Yohanan, João Batista. E que dele por diante, não há mais espaço para cumprimento dos santos mandamentos da Torá e dos ensinos dos santos profetas. Felizmente, tudo isso não passa de um grande engano que muitas traduções bíblicas insistem em reproduzir. Isso com o único intuito de atenderem suas próprias necessidades teológicas, contrariando os ensinos do Rabi Yeshua. Vejamos o texto de Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Lucas 16 e 16. Esse texto é que o encontramos na maioria das traduções e versões bíblicas mundiais. Que segundo essa visão, o Rabi Yeshua teria afirmado que a Torá e os profetas não teriam mais validade prática. Agora vejamos o que diz o texto em grego desse mesmo versículo segundo o Codex Sinaiticus. O nomes kai profetai meshrion no aputoti basileia touteu evangelizetai kai pazeis autem bezetai, que sua tradução quer dizer o seguinte: a lei, Torá, e os profetas, Nevim, profetizaram até de Yohanan, João Batista. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Lucas 16 e 16. O significado de Yohanan vocês verão nessa breve explicação do professor Fábio Sabino sobre esse dito problema. Shalom a todos. Olha só, eu peguei até essa questão de Mateus 11:3. Olha, são os textos que as pessoas utilizam para alegar, né? Que Jesus, na verdade, ele cumpre a lei se acaba até João, aí vem o cristianismo. As pessoas pegam até a questão do dispensacionalismo, que foi uma teologia criada por Scofield, ou Scofield, como alguns conhecem, que veio na Bíblia dele, Bíblia de Estudo Scofield. Então essa teologia, né, dispensacionalista, vem por intermédio dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A pessoa está vendo, professor? A lei e os profetas foram até João. Preste bem atenção no versículo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram. Tem diferença. Não está dizendo que os profetas e a lei foram até João. E aí de João vem a graça que todo mundo diz, né? Vem a graça instituída por Jesus, a salvação por intermédio da pessoa de Jesus e abomina toda a lei, né? Abomina o judaísmo e adentro o cristianismo. É isso que está escrito? Não. Agora tem uma questão interessante. No grego, pantes garroi profetai kai nomos, reosianou e profeteusan. Então nós temos pantes, que é todo gar, pois, ou porque, roi, os profetai, profetas, cai, erro, o, nomos, lei, reos, até, Ioanu, aqui está o detalhe, Ionanu é de João e não João. Por quê? Esse aqui que você tem aqui, ó, que vou até grifar aqui, o ômicron com Y. Isso aqui nós chamamos de caso genitivo. Então nós temos aí um substantivo, caso genitivo, da segunda declinação do masculino. Então, Ioanu não é João, é de João. Como ficaria então o versículo em português? Aqui já houve uma adulteração. Ficaria assim, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até de João. É como se João estivesse, a vida dele, o personagem dele, como se fosse o cumprimento de profecias do ministério de João. Então, o português aqui errou na sua tradução, tá? Vamos continuar. A pergunta que eu faço é a seguinte. Qual a finalidade... Que é isso aqui que está lá, ó. Isso aqui é um I maiúsculo, tá? Leia para mim aqui. I... O que é isso aqui? O, esse. A, aqui não é um V, é um quê? N. E como fica pronto isso aqui? Isso, ó, de tango. I, O, A, I, A, O. I, A, O, I, O, A, I, O, A, Ioanu. 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 E Ioanu é João. Ioanes. Ioanes. Aí é um caso nominativo. Ioanes. Ioanu é um outro tipo de caso, é o caso de João. Olha o que está dizendo. Isso aqui significa de João. A lei e os profetas, é isso?
Até João tá aqui. Até João, certo? Ó, isso é o que está no português, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Como que se João era o limite da lei e dos profetas, beleza? Limite. Quando você pega assim, ó, a lei e os profetas profetizaram até de João. Tem diferença agora? Precisou até dele. É como se a lei falasse e retratasse sobre a pessoa de João. Havia profecias e os profetas falaram acerca de João. Isso significa que o Rabi Yeshua disse que tanto na lei, Torá, e nos profetas, Nevim, existem profecias referentes à pessoa e o papel de Yohanan, João Batista. Como foi explicado no vídeo. Essa é a imagem do Codex Sinaiticus no texto de Lucas capítulo 16 no versículo 16. Em destaque na cor vermelha temos a palavra Yohanan, analisada pelo professor Fábio Sabino comprovado pelo manuscrito. Dentro dessa perspectiva, tanto o Rabi Yeshua, e também o próprio Yohanan, afirmam que existem profecias acerca da vinda de Yohanan. Como esses textos afirmam, este é aquele de quem está escrito no livro do profeta Malaquias: Eis a envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois todos os profetas, Nevim, e a lei, Torá, profetizaram até, de, João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 11 versículos 10, 13 e 14, o Elias que havia de vir, no qual Rabi Yeshua se refere nesse texto, ao próprio Yohanan contidas no livro do profeta Malaquias no capítulo 3 versículo 1 e também no capítulo 4 versículo 5 respectivamente. Também existe a citação do próprio Yohanan sobre si próprio, registrada em Mateus capítulo 3 versículo de 1 a 3 que diz: Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, capítulo 40 versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. Então como a Torá e os Nevim foram abolidos até a vinda de Yohanan diante desses textos. Se tanto Rabi Yeshua e Yohanan continuam usando tanto a Torá e os Nevim. Voltando ao capítulo 16. Temos o seguinte versículo na imagem do Codex Sinaiticus no texto de Lucas 16 versículo 17 que diz em língua grega: Eucopoteron distintum ora non caetengem pareuntenito onomon mianqueraem em sua respectiva tradução. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, Torá. Lucas 16 e 17. Observem, o texto citado anteriormente vem logo após o texto de Lucas 16 versículo 16, que segundo a maioria esmagadora das traduções da Bíblia em português, dizem que a validade da Torá e dos Nevim foram até João, e Yohanan, perceberam a monstruosa contradição. A tradução incorreta do versículo 16 contradiz o texto do versículo 17. Ora, se a lei ficou inválida após a vinda de João Batista, como Rabi Yeshua poderia afirmar que é o mais fácil passar o céu e a terra do que ser invalidado um Yud, traduzida como tio, que é a menor letra do alfabeto hebraico, contido na Torá. O céu e a terra continuarão existindo eternamente. Essa colocação ditada pelo Rabi Yeshua, exprime justamente a eternidade da Torá. Parece que essa ideia não pertence ao Rabi Yeshua. Bom, fica claro que essa tese da abolição da Torá e dos Nevim nunca foi seu intuito. Invalidar a prática dos mandamentos diante desses textos é uma grande hipocrisia. Vejamos outra grande contradição que o capítulo 16 evidencia sobre a validade da lei, Torá, e dos profetas, Nevim, que é evidenciada na parábola conhecida como Rico e Lázaro. Vejamos a imagem do texto do Codex Sinaiticus em grego que diz: Legei de Abraão e Shouzimos e Akaitos profetas acousatos auton. Agora a sua tradução, disse-lhe Abraão: Tem Moisés, Torá, e os profetas, Nevim, ouçam-nos. Lucas 16 e 29, refazendo a pergunta, como Rabi Yeshua seria contra os mandamentos da Torá e os ensinamentos dos Nevim? Se ele nessa parábola, ensina sua validade como sendo o único caminho para alcançar a vida eterna no mundo vindouro. Pois quando o texto se refere a Moisés, isso não é uma referência à pessoa de Moisés e sim o que foi entregue pelo único Deus a Moisés, a Torá. E os ensinos, profecias e exemplos dos profetas. E para agravar ainda mais a situação, nessa parábola esse mesmo texto é repetido, ou seja uma reafirmação.
A imagem do Codex Sinaiticus do texto em grego que diz: Ependi auto emousius kaiton propetou kakoosin olhantou zekneknanasti pestezontai, que a tradução diz: Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés, Torá, e aos profetas, Nevim, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. Portanto, a Santa Torá e os benditos profetas, Nevim, continuarão válidos para sempre. Shalom.